Olá, pela sua Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Está no ar com você mais um programa Cabeça para Cima. Sempre preocupado em trazer para você temas que informam, orientam e também que edificam a sua vida. Repito sempre, porque eu gosto de repetir para enfatizar e você ficar guardadinho na sua cabeça, que aqui a gente quer ver você sempre assim, de cabeça para cima. E olha, nossa programação, ela é entregue para você 24 horas por dia, uma programação abençoadora, uma programação diferenciada, uma programação que transmite Jesus. Isso tem sido possível, porque tem um exército de pessoas, nossos queridos semeadores, que oram pelas boas novas, mas que além de orar, eles também nos ajudam a estar com você, com programação no ar nesse tempo e com boa programação, cooperando, contribuindo financeiramente. A todos vocês, semeadores, que o Senhor abençoe a vida de vocês. Só Ele pode fazer isso. A contribuição de vocês faz toda a diferença. Muita saúde e paz. Você que ainda não é um semeador, que o Senhor possa tocar o seu coração. Você que é abençoado com a programação da Boas Novas, venha abençoar outras vidas também, fazer com que a gente possa continuar oferecendo programação de qualidade. Liga agora, 2126-300 ou entra no nosso site. E lá, qualquer hora do dia ou da noite, você também pode se tornar um semeador. Semeando ou não. Querido telespectador, que o Senhor possa abençoar a sua vida e atender todos os desejos do seu coração. O álcool, ele mata por ano mais de 300 mil jovens, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Aqui no Brasil, o consumo de álcool, ele tem matado e adoecido nossos jovens e adolescentes no topo da lista das drogas que provocam esse tipo de situação. Por que será que nossos jovens e adolescentes estão bebendo cada vez mais cedo? O que pode ser feito para evitar o alcoolismo precoce? É a nossa provocação e reflexão de hoje com você no Cabeça para Cima. Vamos aqui discutir sobre alcoolismo precoce. Começamos com o nosso informativo e continuamos com você no debate. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o álcool mata 320 mil jovens todos os anos e está entre as principais causas de adoecimento e morte no Brasil, de acordo com a Universidade Federal de São Paulo. Mais de 60 tipos de doenças estão ligadas ao consumo de bebidas alcoólicas. Além das doenças, o álcool também faz vítimas na combinação bebida versus direção. Estima-se que 75% das causas de mortes no trânsito estejam de forma direta ou indireta ligadas ao consumo dele. A Organização das Nações Unidas mostra que o Brasil aparece em terceiro lugar na América Latina no consumo de álcool entre os adolescentes. Estudos sobre a população brasileira demonstram que, independentemente do sexo, 25% deles bebem em quantidades perigosas do ponto de vista biológico. Viu aí o informativo, dados que por si só já chamam a nossa atenção e que geram preocupação, né? Nossos adolescentes, terceiro lugar no consumo de bebida na América Latina. Temos que nos preocupar com isso. E é por isso que o Cabeça para Cima quer conversar com você sobre esse tema, alcoolismo na adolescência. Recebemos aqui a querida Lucrécia Venceslau Niso. Vocês já conhecem, ela é psicóloga e terapeuta de família. Sempre uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, Lucrécia. O mesmo digo eu, também fico muito feliz de estar sendo convidada, né, para esse tema tão importante na atualidade, né, que é aí o alcoolismo entre os jovens. Entre os jovens, muito né? importante. E um negócio crescente, né, Lucrécia? Tem que falar para a gente poder tentar fazer alguma coisa, né? Isso. Perfeito. Vamos já aprofundar. Também conosco o pastor Roberto Barreto, ele que é pastor da Igreja Batista do Jardim São Bento, aqui em Bangu, no Rio de Janeiro. Também coordenador do projeto Acolher. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Nossa primeira vez no Cabeça para Cima. Muito bom. É uma alegria estar de volta. Não é a primeira vez, mas depois de algum tempo. E participar de um programa que tem um tema hoje tão atual, tão relevante. Esperamos que, de alguma forma, possamos abençoar
a vida daqueles que nos ouvem de maneira muito especial, jovens e adolescentes. Perfeito. A primeira vez que eu falo, pastor, é assim comigo. Eu sei que o senhor já esteve aqui outra vez, certo. Mas eu acabo sempre gostando de destacar nossa primeira vez, né, dos convidados que chegam aqui comigo. E para mim é uma honra tê-lo aqui. O senhor que trabalha, né, com o projeto Acolher aí, que cuida um pouco desse tema também, né, de pessoas alcoólatras, não é isso? É certo. A gente vai poder falar também do projeto um pouco mais à frente. E é bom poder tratar desse tema e saber que Deus quer realmente ajudar jovens a entenderem que, enquanto puderem, fujam do álcool. E quando não puder, foge também, né? E quando não puder, foge também. Queridos, completa o nosso time de hoje o Celso dos Santos Maria. O Celso, ele é corretor de imóveis, começou a beber na adolescência, se tornou um alcoólatra e hoje já não é mais alcoólatra, graças a Deus. E está aqui com a gente para também compartilhar um pouquinho a sua história. Muitíssimo obrigada também pela sua presença. Como o pastor falou, para mim também é uma alegria, né, não ser alcoólatra, né, mas poder compartilhar um pouco da minha experiência para tentar influenciar na vida dos jovens hoje, né, o caminho correto, que tudo começa lá atrás. Até chegar onde eu cheguei, começou com 15 anos. Né, e a gente acha que nunca vai ter problema, nunca vai ter, e na verdade a gente não prevê o futuro. Né, então, podendo ajudar, o pastor Bruno vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? E eu vou poder contar um pouquinho da minha experiência, né? No decorrer desse tempo aí. Perfeito. Conhecer as histórias, entender como é que esse processo começa, que às vezes a gente nem... sempre acha que está tudo bem, né? Perto da gente não vai acontecer, mas de repente quando a gente abre os olhos já aconteceu, né? De repente você tem um filho, um parente que ele já está envolvido com álcool, já está numa situação que efetivamente precisa de tratamento. Queridos, duas visões, digamos, diferenciadas, né? A visão de um psicólogo, a visão de um pastor, mas por que, na visão de vocês, nossos jovens e adolescentes estão começando a beber tão cedo? O que está impulsionando essa questão? Nós temos aí múltiplos fatores, né, Celeste, que estão levando os adolescentes a esse movimento do álcool, né, ao alcoolismo. A verdade é que conta muito, dentro da área que eu vejo, a desestrutura familiar. Ela ela contribui muito para o adolescente se tornar um alcoólatra. Por que isso, né? Porque a desestrutura familiar gera um nível de angústia e ansiedade no sistema familiar muito grande. O adolescente, ele já tem uma tendência, né? Já é comum do adolescente, nessa idade, de 13 a 17 anos, ter um nível de ansiedade muito alto, devido às suas mudanças. Com o sistema familiar num nível de tensão muito alta, essa tensão cai sobre um membro da família, ou um, ou dois, ou vários. Se cair sobre esse adolescente, ele vai estar convivendo com a angústia dele, natural da idade dele, que já é muito pelas transformações que ele passa, pelo mundo novo que é, né, esse processo da adolescência, de transformação física, emocional, em todos os sentidos. Então, além de ele estar passando por esse nível de ansiedade muito alto, o sistema familiar dele está muito conturbado. Então, ele tem que lidar com essa ansiedade que vem do sistema e com a ansiedade natural dele. Sim. Então, se torna uma ansiedade muito alta e aí ele encontra algo que vai aliviar essa ansiedade. Ele toma a primeira vez e descobre que ele se livrou daquilo que ele tem a sensação que está matando ele, que é uma angústia alta. Então, automaticamente, ele começa o quê? Ah, não, isso me deixou muito bem, tranquilo. Achou a porta de fuga, Achei, né? Exatamente. Não, só uma dose já fiquei tranquilo, já fiquei bem. E uma dose eu não fiquei tão tranquilo assim, vou para 2 agora. E aí começa, enfim... Daqui a pouco. Fora isso, nós temos aí, né? A questão da educação, a questão social, a nossa questão social, cultural, a questão como a gente olha a bebida, né? Nós temos aí um índice de 97%, foi feita uma pesquisa nos bares,
entre 100% dos bares que foram pesquisados, 97% vendia bebida para adolescente. Apesar da lei dizer que não pode, Exatamente, né? Apesar da lei dizer que não pode. Então, nós temos uma questão cultural e social que também leva a essa situação, né? E a questão da mulher estar indo para o trabalho agora, de ficar menos presente dentro de casa. Enfim, várias situações que estão levando, né, o adolescente, a mãe culpada, o pai culpado que ficam muito tempo fora, acabam compensando, ficam culpados e acabam não pondo limite nesses filhos. Pais imaturos que não sabem o que é limite, não querem frustrar seus filhos. Às vezes eles mesmos, né, para descarregar, aliviar a tensão, vão tomar uma bebidinha. Só que né? eles aliviam, isso é muito importante a gente falar. Os pais vão lá e aliviam as suas angústias. Não olham para os seus problemas, não resolve. Para onde vai essa angústia? Para o sistema familiar, provavelmente para um filho. Essa angústia vai andar, ela vai andar. Não tem problema, não tem mágica, né? Ou Não. a gente resolve o problema ou ele vai sair por algum lugar. Ele vai sair por algum lugar, E um outro fator é que a própria adolescência, ela é marcada pelo desejo de experimentar coisas. Verdade. E a mídia tem mostrado cada vez mais que a bebida ela traz alegria, a bebida ela traz o sucesso, ela não mostra o final da história, mas ela mostra que é festa. E o adolescente, principalmente, ele quer isso. Ele quer estar bem aceito no grupo onde ele está inserido. Aí a gente vai ver que a cada dia que passa, o adolescente ficando mais exposto. Né? Como foi citado aqui, a questão da família, que muitas vezes não tem essa estrutura, e até aquelas que têm uma estrutura melhor, muitas vezes não conseguem impedir que o seu adolescente ele acabe experimentando, porque é natural do adolescente querer experimentar. E se o colega de turma experimenta, se o amigo da rua experimenta, por que ele vai ficar de fora? E é tudo assim, até porque ele vai se tornar mais adulto, né? Ele vai marcar mais presença, ele vai chegar, né, perto das namoradinhas, essa coisa, a menina do namoradinho, achando que se ele toma uma bebida alcoólica, isso o torna mais adulto, detalhe, etc. quebra a timidez. Né? Normalmente o adolescente é tímido. E o álcool, ele tem esse poder, a droga, né? Em geral, ele tem esse poder de quebrar a timidez. Então, como foi bem dito, você toma a primeira dose, aí quebrou aquela timidez inicial. Poxa, uma dose só não me fez mal, eu vou tomar a segunda. Né? E daí vai partindo, e a gente não sabe onde vai parar. Né? Celeste, o que é a timidez? A timidez, na verdade, é esse indivíduo que está tão angustiado que ele não consegue pensar, ele não consegue ter relação social. Ele tem um grau de angústia muito alto, então ele não consegue ter relação social. Daí dificulta a relação dele social, né? E aí realmente ele vai buscar algo que ajude ele, porque senão vem aquelas situações todas, né? De bullying, né? Porque ele não fala, porque ele não se expressa, porque... Então, para ele entrar nesse contexto, ele acaba realmente... Só que é o que eu sempre digo, esse aí já é um pouco o final. O começo tá lá, dentro do lar. Tá quando essa criança tem 2, 3 anos. Isso começa quando a criança tem 2, 3 anos. Porque a mãe que vê a criança tímida não faz nada para ver que essa criança está com um problema, está com timidez. Tem que procurar alguma instituição, alguma organização para trabalhar o que está acontecendo com essa criança. Ah, não, ele é assim. Ajudá-la a enfrentar as situações da vida, né? Mostrar que a gente erra, mas a gente tem sucesso, que errar é humano, que não tem problema, né? Não tem problema a gente errar. A gente aprende com erro, só não pode ficar errando o tempo todo, né? Essa semana aconteceu uma situação muito interessante, foi no meu próprio lar. Minha filha está prestes a fazer semana que vem uma prova de arquitetura, que é uma prova de desenho. E ela acha que na prova da UFRJ ela passa. A prova de desenho, ela está se sentindo... Porque realmente não estudou desenho todo esse período, fez um curso agora rápido e está com muito medo. E aí ela virou e falou, mãe,
mãe, eu estou muito nervosa, eu não estou conseguindo dormir. Eu falei, natural, você está nervosa porque você está prestes, você está com um grau de ansiedade. Ela virou e falou assim, não mãe, mas a minha amiga está tomando um remédio, é natural, é para acalmar. Aí eu virei para ela e falei assim, bom, então você vai ter que tomar a sua vida toda, quando você estiver diante de uma ansiedade, você vai... Por que você não ultrapassa essa ansiedade agora, que é natural? Porque se você não estiver preparada emocionalmente, você pode estar tecnicamente, minha filha, preparada para a vida, mas emocionalmente você também tem que estar preparada. Verdade, verdade. Então, se você não passar na prova, porque você não está preparada emocionalmente, está tecnicamente, mas não está emocionalmente, você não está preparada. Aham. Então, você tem que voltar um pouco. E é fundamental, né? Porque essa coisa da gente começa, não, vou tomar um remedinho para me acalmar, vou tomar uma bebidinha para me acalmar. Isso. Daqui a pouco você não consegue usar a tua estrutura interna, usar a tua força pessoal para superar as dificuldades. Você vai Exatamente. sempre precisar de uma bengala e isso não é legal. Em função disso. Toda vez que você tiver que tomar uma atitude que foge dos seus padrões, procurar um emprego ou abordar uma namorada, você sempre vai ter que tomar uma bebidinha. Por quê? Porque a nossa caixa do nosso psiquismo, né? Quanto mais você não vivencia experiências de angústia, menos capacidade você tem de lidar com a angústia. Então, você vai aumentando a dose exatamente porque a sua capacidade de lidar com a angústia vai diminuindo. Porque você não tem experiência. É igual um arquivo de computador, você não arquiva a experiência. Por quê? Porque você sucumbiu àquela experiência. Quando você sucumbe à experiência, você bebe para viver aquela situação. Você não viveu a angústia, você não construiu diante. Então, essa angústia está lá, guardada, está na caixa preta lá, está... Quando começa a vir, vem em quantidade grande. Aí você tem que beber muito mais para... Tem que aumentar cada vez mais. Para diminuir. A gente já precisa fazer a nossa primeira paradinha. Paramos, mas voltamos já já para continuar falando aí sobre a questão do alcoolismo e até essa ideia que alguns pais que dizem assim, não, mas é melhor que meu filho comece a beber em casa, porque aqui dentro de casa eu controlo. Será que funciona assim? E aí, Celso, será que funciona assim? Não. Intervalo, voltamos já já. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Queridos, as estatísticas têm mostrado aí que um grande causador da morte e do adoecimento dos nossos jovens é a bebida alcoólica e que cada vez mais nossos jovens e adolescentes estão bebendo mais cedo. Por isso que a gente está aqui com uma equipe super especial para conversar com você sobre o alcoolismo na adolescência. Queremos provocar a sua reflexão, queremos ajudar você a pensar e ajudar você com ferramentas que façam aí onde você está a lidar com essas questões de uma maneira, quem sabe, mais efetiva, né? E essa história, gente, pastor, essa história de pais que muitas vezes dizem isso assim, não. Mas eu prefiro que meu filho, então, comece a beber aqui dentro de casa, porque eu vou ensinar como é que bebe, né? Para que ele não beba muito, para que ele saiba se controlar. Isso funciona? Pode ser muito bonitinho, parece até uma coisa romântica quando alguns pais agem dessa forma, mas a consequência é muito grande, porque é uma porta de entrada que está tendo dentro da própria casa. E o álcool, por ser uma bebida, uma droga lícita, onde você pode ter na sua geladeira, onde você pode comprar no mercado, comprar em qualquer lugar, você acaba não se protegendo dela e não protegendo muitas vezes os seus filhos. Porque a criança acha tudo muito engraçado. E a criança ela quer imitar o pai. Se o pai bebe, a criança ela quer beber, ela já está desenvolvendo por visual, por ver, por querer imitar o hábito de beber. Então, famílias que se reúnem periodicamente, semanalmente, para beber, ainda que somente em casa, ainda que não tenham o hábito de beber na rua, gera na criança esse desejo de também fazer parte daquele mesmo grupo. Porque a criança está brincando e os pais estão conversando, estão rindo, né? Porque a bebida ela vai fazer isso. O álcool, ele não é estimulante, mas ele é uma droga desinibidora. Então, quando ela
entra, a pessoa ela muda. E muitas vezes a criança vendo aquilo, ela espera já o tempo próprio para começar a beber. E quando ela estiver nas reuniões dela, né, com os amiguinhos dela, em outras situações, por que não? Que mal faz? É permitido, porque se é usado dentro de casa, né? Como é que você começou a beber, Celso? Bom, eu comecei a beber na adolescência, 15, 16 anos, festas, aniversário, festas de final de ano, Natal, Ano Novo, Carnaval, né? Na época não era convertido, né? Já tem muito tempo isso. E só que com o passar do tempo, a coisa vai se agravando. É uma doença sem cura, uma doença progressiva, uma doença que mata. Né? Não sou eu que estou dizendo, né? A Organização Mundial de Saúde catalogou o alcoolismo como doença. Né? E essa progressividade, né, leva você a aumentar as doses, né, como já foi dito aqui, leva você a procurar, em determinado momento, drogas mais fortes, né? E ao ponto de o Celso começou bebendo cerveja final de semana 30 anos atrás, eu terminei bebendo álcool de garrafa. O que fez você perceber que você já estava virando um alcoólatra, já tinha se tornado um alcoólatra? Como é que essa coisa da bebida refletiu na tua vida para te incomodar e você dizer, peraí? Não, uma coisa assim, uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás, a pessoa falou para mim o seguinte, poxa, Celso, você é uma pessoa tão legal, mas quando você bebe, quer dizer, gera mudança de comportamento, né? E a gente chama de apagamento, amnésia alcoólica. Eu bebia tanto num dia, numa noite, que no dia seguinte, quando eu acordava, eu não lembrava o que eu tinha feito na noite anterior. Então isso tudo começou a me incomodar, começou a me preocupar. Por que com o outro não acontecia e comigo acontecia? Né? Então foi quando eu comecei a procurar ajuda. Né? Ajuda especializada, com psiquiatra, psicólogo, alguns grupos que existiam na época. Né? E foi aí que eu descobri que eu era um portador de uma doença. Né? Sem cura, né? Como foi dito aqui. Então, quer dizer, o tratamento é esse, a terapia. Esse estágio da pessoa que, de repente, já nem lembra mais, bebe, né? Provavelmente para, como vocês já colocaram, para ter coragem de agir, de fazer algumas coisas que se não bebesse de cara limpa não faria, e que ele já nem lembra mais. Isso já é um estágio avançado. Por que que acontece? Ele falou, acontecia comigo, com outros amigos, não. Isso começou a me incomodar. Por que que isso acontece? O que acontece, na verdade, quando chega nesse estágio, o sistema nervoso já está extremamente impregnado, né, do álcool. Então, quando ele baixa o nível, não vou explicar aqui todo o processo, mas quando ele baixa o nível de álcool, ele sente a necessidade extrema de que volte aquele álcool, porque ele já não lida mais com as emoções de forma nenhuma sem o álcool. Então, ele precisa absorver o álcool para que baixe o nível de tensão dele, para que ele consiga agir. Muitas vezes, para ele conseguir trabalhar. Tem pessoas que, se você fica no centro da cidade observando, muitos entram em boteco para beber antes de entrar no escritório. Isso é uma coisa que eles têm que fazer, beber do dia, quando sai a mesma coisa, já vão para o bar, já ficam ali até, né, ir para casa. Então, esse nível é necessário. Quando chega a esse nível, dessa necessidade, até o Celso falou do álcool, né? Quer dizer, quando chega a não ter mais condições ou como conseguir a bebida alcoólica, consome às vezes porque fica preso dentro de casa, porque tentam segurar, aí vai, absorve o álcool, qualquer coisa que contenha álcool. Por quê? Porque já não consegue mais, o organismo já não tem mais nada que lide, já virou a doença no seu extremo mesmo. É o engano de quem chega a dizer, né? Quando eu bebo, eu dirijo melhor. Quando eu bebo, eu faço as coisas melhores. E não é verdade. A gente sabe que a pessoa está se enganando. Né? Quando o Celso falou que é uma doença progressiva, e o grande alerta para o jovem, principalmente, é que o jovem não acredita.
que ele vai chegar no estágio que o Celso chegou. Porque a onipotência dele, exato, né? Exato. Eles sempre pensam que com eles vai ser diferente. Não, eles deram mole, eles pagaram o mico, fizeram, mas comigo vai ser diferente. Porque o próprio organismo, ele tem uma tolerância. E nem todo mundo sabe que é alcoólatra até o dia que bebe. Até eu pensei assim quando era jovem. Todos pensam, né? Exato. Todos pensam. E o mais difícil disso tudo é que se demora muito. Eu acredito que o Celso tenha chegado e tenha feito coisas, né, muito desagradáveis para a vida dele, desestruturado muito a vida dele para chegar ao tratamento. Então, quando você chega nesse estágio, você já destruiu relações em volta de você, você já destruiu muita coisa da sua vida, já passou muita coisa, já ocorreram muitas perdas, né? E muitas vezes perdas irreparáveis. Verdade. Vocês que trabalham, né? Você é uma terapeuta de família, certamente você recebe muitos, inclusive jovens e adolescentes, famílias que trazem esse problema até o seu consultório, pastor que tem um projeto Acolher, que também recebe muita gente assim, tem cuidado aí do Celso, inclusive, né? Que dicas que vocês podem dar, se é possível a gente dar, para esse jovem, esse adolescente, esse pai, essa mãe que está nos assistindo agora, de atenção, presta atenção nisso aqui, o que está acontecendo? Será que seu filho está começando a entrar num processo de bebida e que ele não seja, e que é inadequado? E muitas vezes a gente diz, e eu quero dizer isso para você, mesmo no seu lar cristão, não pense que porque o seu lar é cristão, que de repente você está imune. Não feche a sua mente para isso, não. Tenha a mente aberta. Preste atenção nos atos do seu filho, porque simplesmente prestar atenção pode ser o primeiro passo de você evitar transtornos, mesmo dentro da sua família cristã. Mas que sinalizações? A gente pensa que às vezes só vai acontecer na casa do vizinho, né? Se existe o mito da grama mais verde, de que a grama de lá é mais bonita, quando a gente ouve falar dessa questão de drogas, né, tanto lícitas como ilícitas, a gente pensa que também só vai acontecer lá. Só que a gente se surpreende quando, dentro da nossa casa, algum familiar desenvolve essa doença. Quando grupos de jovens, hoje em muitas igrejas evangélicas, já estão se permitindo, em seus encontros, inserir a bebida alcoólica. Coisa que, há algum tempo atrás, a gente considerava inadmissível. Né? Mas hoje a gente já tem conhecimento de que jovens de igrejas evangélicas, quando se reúnem, já têm a bebida alcoólica presente. Isso daí é um risco muito grande. Por quê? Porque a pessoa pode trazer uma predisposição genética para desenvolver essa doença. E aí ele só vai saber quando experimentar. E muitas vezes não é o primeiro gole, como foi falado. O primeiro gole muitas vezes passa desapercebido. A primeira vez, muitas vezes, só trouxe a alegria. Mas o passar do tempo, o aumento do consumo, aquilo que vai se tornando um hábito na vida do adolescente, do jovem, muitas vezes vai trazer uma consequência grande lá na frente. A gente não está nem trabalhando a questão do que a Bíblia proíbe ou não. Verdade, não estou entrando nesse mérito. Eu também nem quero entrar nesse mérito. Né? Esse é um mérito que a gente nem precisa falar dele hoje. Eu quero entrar mesmo no inicial da saúde. Aqui. Pode falar. Não. Teve uma novela, não sei se eu posso citar, um clone, onde o personagem vivido pelo Osmar Prado, ele numa cena onde ele tem uma conversa acalorada com uma moça, não lembro o nome dela realmente agora, e aí ela pergunta para ele, mas se você sabe que você não pode beber, por que você foi beber? E ele falou, eu não sabia, até a primeira vez que eu bebi. Então, ninguém sabe. O jovem que está nos ouvindo, o adolescente que está nos ouvindo, os pais que estão nos ouvindo, não sabe. Às vezes tem um histórico familiar e que muitas vezes ficou esquecido. E às vezes o uso contínuo acaba gerando um consumo maior e vai desencadear também a dependência química. Aquilo que eu falei no início, né? E quanto puder,
Foge, não só enquanto puder, faça de tudo. Pague o preço para não colocar sua vida e seu futuro em risco. Perfeito. Eu já preciso fazer mais um intervalo e eu quero voltar da gente falando sobre essa questão, né, de tratamento, da cura, de não cura. Lucrécia comentou e o Celso também. Vocês todos já comentaram essa questão de não tem cura, mas como é que a gente lida com uma coisa que não tem cura? Como é que faz? O Celso, ele estava dizendo, eu não sou mais alcoólatra, eu estou curado. É uma força de expressão muito bacana, mas vamos olhar o dado de realidade de como isso funciona. Tá ok? Intervalo, voltamos já. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Cabeça para cima de hoje, que tem um recadinho super especial para você, para dizer para você o quanto o álcool é prejudicial à saúde. Chamar sua atenção para quantos jovens e adolescentes estão bebendo cada vez mais cedo. Mas antes da gente voltar aos nossos especialistas sobre esse assunto, eu tenho um outro recadinho para você. Olha aí. Há quanto tempo você sonha em ter seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307 e torne-se um consultor. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. É isso aí, fazer a vida melhor, fazer a vida das pessoas melhor é o nosso principal objetivo. Com todos os temas que a gente traz aqui no Cabeça para Cima, né? Então, queridos, olha só, quando é que o ato de beber, a gente pode dizer que esse ato de beber, ele se torna alcoolismo? Quando foi que você começou a imaginar assim que eu estou virando um alcoólatra? Quando eu comecei a passar por essa fase de ter amnésia alcoólica. Né? De eu ter os apagamentos, eu acordar no dia seguinte e não lembrar do que eu tinha feito no dia anterior. Aquilo ali começou a me despertar, porque, como eu falei anteriormente, né? As outras pessoas, não acontecia com os outros, mas acontecia comigo. Né? Então, aquilo ali, e esse foi o fator fundamental que me levou a começar a pensar e a procurar ajuda. Mas já era um estágio avançado, muito avançado, né? Muito, né? Não precisamos chegar a tanto para perceber, porque, na verdade, quando você começa a sentir, você bebe um final de semana, no outro final de semana você não consegue ficar sem bebida. Já é um estágio que você já está começando a perceber que você está ficando dependente dessa bebida. No partir do momento que você não pode passar um espaço de tempo sem o objeto, sem a bebida, logicamente, isso já está fazendo parte, o seu corpo já está gritando por alguma coisa. Então, isso já é um alerta, você já tem que... Né? Agora, quando falamos de adolescente, eu acho que o principal, né, não adianta, porque eles nunca vão perceber que estão passando do estágio. Por quê? Porque o adolescente são os pais que têm que estar ali atento. Os pais têm que estar o tempo inteiro atento. Chegou em casa alcoolizado uma vez, vai ter que levar ali uma observação, vai ter que ter uma punição, né? Não precisa ser severa, mas pode ser leve, vai ter que ter uma perda, vai ter que perder alguma coisa. Se você chegar a próxima vez assim, mas não é, chegou a próxima... Não, porque a tendência da estrutura do alcoólico, o que acontece? É uma estrutura que eles lidam muito com a mentira. Não sei se o Celso confirma, é uma estrutura que lida muito com as mentiras. É uma estrutura que a mentira passa a ser o prato principal da família. Então, é muito importante parar as mentiras, né? Ter mais sinceridade, ter mais diálogo concreto na família. Isso é muito importante para diminuir esse conflito, porque é um enganando o outro. Então, ele chega e fala, não, mas eu não vou mais beber. Não, mãe, não vou mais beber. Aí, na semana que vem, ele chega depois que a mãe está dormindo. Ou ele chega e vai direto para o quarto, ele começa a arrumar estratégias para não ser visto. Então, o que tem que acontecer?
os pais têm que estarem atentos a essa situação. Sabendo que as medidas que ele vai tomar naquele tempo, os limites que ele vai estabelecer estarão salvando a vida desse filho, né? Salvando a vida desse filho. Nós temos duas situações, né? Quando os pais não estão envolvidos com álcool, não bebem. Então, eles precisam estar atentos, porque fora de casa, os filhos já podem estar nos seus relacionamentos tendo a presença do álcool. Né? E aqueles onde os pais bebem, eles precisam entender o seguinte: cada história é uma história. Não é porque o pai bebeu a vida toda, que começou muitas vezes a beber na adolescência e não teve consequências mais graves, que com o filho vai ser diferente. E não só, às vezes a gente foca o olhar no rapaz, mas o número de moças hoje, adolescentes, que têm bebido é muito grande. E que é muito mais prejudicial o álcool à mulher do que ao homem, pois né? Tanto prejudicial, mas na mulher é muito mais, devido aos hormônios, sim. Orgânica. Então, esse alerta que a gente precisa ter. Eu tenho uma pergunta sobre essa questão da mulher, eu quero voltar para ela, mas chamando a atenção para essas duas situações, né? Onde os pais, eles bebem, eles talvez nem sejam tão alcoólatras, mas têm o hábito da bebida, e os filhos começam a ser introduzidos, e aquela onde eles não bebem, mas os filhos começam a beber, e aí que tem que ter um olhar. Mas é muito importante, né? Dentro desse contexto do que não bebe e o que bebe, não significa que as duas estruturas não sejam dependentes emocionais. Porque uma estrutura pode ser dependente emocional toda, né? Uma mãe muito dependente emocional, um pai muito dependente emocional, pode gerar um filho dependente químico, que não deixa de ser dependente emocional. Porque no final ele vai ficar dependente emocional. Mas ele também. Então, assim, todas as estruturas que geram um dependente químico, a estrutura é dependente emocional. Tem um grau de dependência emocional extrema, deixa eu falar melhor. Todos nós somos dependentes emocionais. Só que a estrutura familiar que produz um dependente químico, que já vem com essa probabilidade, seja genética, psíquica, cultural, social, ela já tem uma probabilidade, a estrutura é de uma grande dependência. Posso fazer só um adendo aqui, um assunto que foi falado anteriormente? No meu caso, o grau de a minha dependência do álcool foi tão grande, né, que eu me casei com 43 anos. Quer dizer, eu fugi dos padrões normais. Hoje em dia, com 43 anos, as pessoas estão sendo avós. Né? E eu fui pai com 45. E hoje eu tenho 50, eu tenho uma filha de 4 anos. Né? Celso, uma curiosidade. Como foi esse teu movimento de buscar ajuda? Ele foi um movimento mais solitário, teu mesmo, ou a tua motivação? Você já falou, né? Na hora que eu comecei a ter amnésia, que eu não lembrava essa coisa toda, eu quis sair dessa história. Mas o que te deu mais força para fazer isso? Não, no início foi um amigo que me levou a um grupo, né, de autoajuda, porque a gente sempre procura fazer as mesmas coisas tentando alcançar resultados diferentes, quando na verdade a gente sabe que o resultado vai ser sempre o mesmo. Né? Então é necessário ter uma ajuda. É necessário, na maioria das vezes, que alguém te impulsione, alguém te mostre, né, o caminho, que você está no caminho errado, essas coisas estão acontecendo, não é certo, vamos para determinado lugar comigo, que eu vou te mostrar um lugar que pode te ajudar, coisas nesse sentido. E muitas vezes, né, Celso, eu não sei no seu caso, mas muitas vezes a família tem que abraçar esse tratamento também. A família também tem que entrar em tratamento, né? Os pais têm que entrar, do adolescente tem que entrar principalmente em tratamento, né? Para saber como lidar com a tirania do adolescente, para saber como lidar com o limite, para saber como lidar com a frustração, frustrar o filho. Tem pais que não suportam a frustração, porque eles foram excessivamente frustrados. Então, eles têm tanta dor que eles não conseguem frustrar seus filhos. E está gerando neles, né, uma dificuldade, a frustração muito grande. E o que vai compensar isso quando adulto? O álcool, a droga. Então, tudo isso requer tratamento emocional. Muito importante. Perfeito. Quais são os caminhos de tratamento? Onde buscar ajuda? Enquanto não gera uma consequência de reprovação,
de um acidente, de perda de relacionamentos, a gente não se dá conta de precisar de ajuda, a pessoa não se dá conta. Quando chega a pedir ajuda e a gente vai fazer a avaliação, a gente encontra em quase todos os casos a família desestruturada. Tanto famílias onde tem o álcool inserido, como que não tem o álcool inserido no seu contexto. A gente vai encontrar por trás dessa consequência do álcool na vida de alguém, a família. Porque muita gente bebe, muito adolescente bebe, mas nem todos vão chegar nesse estágio de precisar da ajuda. O que o senhor está dizendo é que, via de regra, as pessoas já buscam ajuda pela dor, né? No momento que já tem uma consequência maior, aí se busca ajuda. Onde buscar ajuda? Quais são os órgãos? Quais são as possibilidades? Você buscou uma organização, direto o Projeto Acolher? Não, em 94 eu procurei um outro grupo de autoajuda. A gente tem os Alcoólicos Anônimos, né? Que fazem um trabalho muito forte. Principalmente muito os Alcoólicos Anônimos. Acho que esse aí é o referencial, né? E realmente é o bom trabalho que... Foi lá que eu procurei ajuda, Exatamente. 94. Os Alcoólicos Anônimos, né? Temos aqui o projeto em Bangu do Pastor, né? Que provavelmente trabalha... Acolhe pessoas. É uma equipe... Tem que ter essa equipe multidisciplinar, que tem que ter psicólogo, tem que ter médicos, psiquiatras, tem que ter professores de esporte, né? Atletas, que ele tem que lidar muito com esporte, a pessoa tem que praticar esporte, porque tem muita ansiedade, então isso é importante. Eu sempre ajudei muita gente. Por algum motivo, sempre me procuraram, antes mesmo de eu me tornar pastor, antes de pensar no projeto, pessoas me procuravam para pedir ajuda nessa área da dependência química, tanto do álcool como de droga. Eu fui padrinho de um rapaz em AA, e eu nunca frequentei AA. Foi uma coisa inédita, mas o grupo abriu uma exceção, até de repente quebrando ou passando por alguma tradição, e eu pude ser padrinho. Eu estava lá para entregar para ele quando ele completou 1 ano, porque eu sempre estive ao lado dele. Então, quando a gente vê o sofrimento, vê a pessoa perdendo tudo, perdendo a vida, eu frequentei alguns grupos, tentando entender, levava para casa de recuperação. E aí, muitas vezes, vem o engano, quando acha que botou dentro de uma casa, vai ouvir falar de Jesus e aí está tudo resolvido, e nem sempre está. É preciso tudo isso, é preciso ter apoio, principalmente da família, é preciso ter apoio de instituições. Hoje, felizmente, nós já temos várias instituições sendo geradas dentro do próprio governo. Então, a pessoa hoje tem como buscar ajuda. As igrejas, os evangélicos, de alguma forma, durante algum tempo, e muitos ainda estão muito fechados para a importância de grupos anônimos, como a AA, NA e outros, que têm ajudado a muitas pessoas a vencer a dependência química. E o Projeto Acolher surgiu disso, para tentar trazer uma roupagem, de repente, abrindo espaço para pessoas dentro das igrejas, que muitas vezes têm dificuldade de buscar ajuda nesses outros órgãos e segmentos da sociedade. Então, o Projeto Acolher tem procurado ajudar. Só para pessoas de igrejas, pastor? Não. Qualquer pessoa. Qualquer um que tenha necessidade pode procurar o projeto, né? E a mensagem aqui dentro do que o senhor tocou, falar de Jesus é importante, mas a gente pode se mirar no que... ou na forma que o próprio Jesus agiu no tempo que ele teve aqui na Terra. O que ele fazia? Ele curava. E a ação dele mostrava o amor dele. Não basta falar, né? A gente tem que agir. A gente tem que usar os mecanismos psicológicos, os mecanismos de aconselhamento pastoral, as estruturas, a medicina que o próprio Senhor Jesus nos dá para poder ajudar as pessoas a se curarem e saírem dessas situações, né? Eu já tenho aqui para o nosso último intervalo, né? Nessa paradinha, e quando a gente volta aqui depois dessa paradinha, a gente volta com boa música e a gente vai voltar hoje com a Kátia Costa. Vamos lá. Cabeça pra cima.
você tem. A motivação é o que te leva a continuar. Sonhe e acredite, sonhe com fé, que Deus pode realizar. Não abandone os teus sonhos, faça a vida valer. Sonhos não sentindo a vida, então sonhe, corra atrás, não abra mão de você. Nessa estrada, muitos desistem, param de sonhar. Sei que é difícil, mas você deve perseverar. Sonhe o teu futuro, sonhe tua conquista, nada impede o teu sonhar. Não abandone os teus sonhos, faça a vida valer. Sonhos dão sentido à vida, então sonhe, corra atrás, não abra mão de você. Você vai conquistar na fé, ver o impossível acontecer. Deus projetou, você sonhou. Não abandone os teus sonhos, faça a vida valer. Sonhos dão sentido à vida, então sonhe, corra atrás, não abra mão de você. Sonhos dão sentido à vida, então sonhe, corra atrás, não abra mão de você. Não abandone os teus sonhos, faça a vida valer. Sonhos dão sentido à vida, então sonhe, corra atrás, não abra mão de você. Não abra mão de você. Não abra mão de você. Aleluia. Que louvor lindo, gostoso, muito bom, muito bom. Que Deus continue abençoando a tua carreira, o teu Amém. trabalho e esse louvor que abençoa a vida da gente também. Amém. Fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada a você. Eu volto já já com você novamente, tá Ok, bom, Kátia? obrigada, tá Obrigadíssima mesmo. Isso aí, né? A gente não pode mesmo Muito abrir mão bom. dos sonhos, não, Isso. né? Tem que ir em frente e nunca desistir deles, nunca desistir deles. Gente, olha, eu ainda tinha um monte de pergunta. Eu acho que a gente tem que fazer outro programa Eu sobre também esse acho. tema, porque Concordo tem com muita você, coisa pra Celeste. gente falar. Muita coisa. Eu mesma tinha várias perguntas para vocês, mas é isso aí, o Cabeça para Cima é assim. O que a gente quis hoje foi mesmo fazer um alerta e chamar a atenção, e eu acho que isso a gente conseguiu. Muitíssimo E obrigada. pedir para o público mandar perguntas, É até para um isso novo aí. programa, não é É isso? aí, Para a gente é dar isso aí. continuidade. Eu fico feliz porque a gente não precisa nem pedir muito, porque eles mandam Eles mandam mesmo, mesmo, né? Mandam mesmo, mas aí, fica aí, manda pergunta. Aquelas que a gente não fez e Isso, que as você dúvidas. quer saber, manda pra gente também. Obrigadíssima pela presença, a participação de vocês aqui com a gente hoje, falando sobre esse tema. Tá bom? A gente é que agradece, né? Exatamente. Muito bom. Tá bom. Obrigada a você também que esteve conosco. E assim, Cabeça para Cima, ele é feito para você.
tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e que se você tem um problema de alcoolismo aí na sua casa, que o Senhor possa tratar você. Mas busque ajuda, como foi dito aqui, é fundamental, papai, mamãe ou você, especialmente jovem ou adolescente, tá bom? Estamos orando por você, por esse problema. Fica na paz e com a boa música da Kátia Costa. Tchau! Deus sabe decifrar uma lágrima de um fiel. Ela vai subindo até tocar ao céu. O silêncio às vezes vem, mas um propósito Deus tem. O tempo certo, a resposta vai chegar. O choro dura uma noite, mas bem cedo vem um sorriso, um motivo para ir além. O deserto não será tema de sua história. Sua vida se resume em vitória. A lágrima do crente é a alma pedindo socorro, é o coração batendo mais forte quando as circunstâncias dizem que não dá. A lágrima do crente tem com Deus um segredo. Quando chora, Deus transforma fim em recomeço. É tão sábio que escolhe a Deus pra chorar. O choro dura uma noite, mas bem cedo